Vamos seguir aqui com a entrevista como prometido com o senador Humberto Costa, que é presidente do PT, pelo menos até domingo, porque domingo é dia de eleição interna. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto, um prazer contar com a sua presença. Senador, eu não sei se o senhor chegou a ver a minha abertura, mas eu disse que os bombeiros começam a entrar em ação e que o senador Davi Alcolumbre já deu alguns sinais de pacificação de diálogo, teve com Dario Durigan ontem, colocou pautas, medidas provisórias importantes do governo em votação, elas foram aprovadas, tratorou ali a oposição, né? Passou por cima, enfim, essas pautas passaram. O senhor enxerga esses primeiros sinais de trégua? O senhor esteve com Davi Alcolumbre durante essa semana, conversou com ele. Em que pé estamos dessa crise do IOF em Brasília? Bem, bom dia, Amanda. Na verdade, nós temos acompanhado o andamento dessas discussões dentro do Senado. E, ao que tudo indica, há um grupo de parlamentares, de senadores, que estão trabalhando no sentido de que esse diálogo seja reaberto. Eu diria até que ele já foi. A presença do Dario Durigan ontem em reuniões com líderes da Câmara e do Senado é já uma demonstração de que o processo está caminhando para um baixar da poeira e, a partir daí, nós voltarmos a conversar. Eu entendo que o governo agiu muito corretamente, porque se nós não tivéssemos entrado no Supremo Tribunal Federal para questionar a legitimidade desse decreto legislativo, como o presidente disse muito bem, era melhor entregar o exercício do governo para outros, porque a Constituição é muito clara, é uma atribuição, uma prerrogativa do Executivo poder movimentar impostos regulatórios como o IOF. Isso acontece há muito tempo, em situações diversas, e inclusive no Brasil nós estávamos num processo de redução contínua do valor do IOF, e mesmo com essa proposta de aumento para algumas atividades, nós não chegamos nem perto do que já foi no governo Bolsonaro. Mas o importante é que era preciso reafirmar essa prerrogativa do governo, sob pena de nós não governarmos mais. Só para que você tenha uma ideia, existem mais de 400 decretos legislativos que querem sustar decisões do governo federal e impor uma visão diferenciada daquela que o governo gostaria. Então, eu acredito que isso vai ser compreendido por parte das principais lideranças do Congresso Nacional e, com isso, nós podemos ter a abertura de um processo de negociação com toda certeza. Vou pegar daí, abertura do processo de negociação. O que o governo espera? Que haja uma determinação, uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes, ou, como se já começou a se aventar, se falar nos bastidores, que todos sentem numa mesa de conciliação, a exemplo do que aconteceu com a desoneração dos 17 setores da economia, para chegar a um acordo, a um senso comum, a um bom senso, né? Então, atores do executivo sentam, atores do legislativo sentam, o que não se fez por meio da política tenta-se novamente com a mediação do Supremo, ou não. O governo espera uma decisão taxativa do Alexandre de Moraes dizendo o que vale é o decreto presidencial, naquela ação declaratória de constitucionalidade, e volta a valer o IOF determinado pelo decreto do Executivo. Olha, mais do que a preocupação com o montante de recursos que podem ser arrecadados com esse aumento do IOF, o que está em jogo e em discussão é a prerrogativa constitucional do governo brasileiro de poder movimentar esse imposto, o que pode se estender a outras atribuições que permanentemente estão sendo questionadas pelo Congresso Nacional. Eu acho que é um freio de arrumação. A questão do recurso arrecadado, ele pode ser objeto de uma discussão, pode ser substituído por uma outra fonte qualquer. Agora, essa questão da negociação, do entendimento, me parece a coisa mais importante. É importante que essa medida do governo possa abrir espaço para isso. Eu creio que você se lembra que lá atrás, quando houve um debate na sociedade sobre a necessidade de estabelecimento de um controle externo sobre o judiciário,
houve a formação de uma mesa que envolveu o executivo, o legislativo, o próprio judiciário, e nós chegamos a essa proposição de controle externo mediada pelos conselhos nacionais do Ministério Público, o Conselho de Justiça, e ali houve uma mesa de negociação que envolveu os três poderes. Acho que teríamos que ampliar essa mesa com a presença das representações empresariais, e aí nós temos condição de construção de um compromisso político de que a obrigação, o compromisso com o equilíbrio fiscal seja partilhado. O Congresso Nacional, por exemplo, não pode continuar aumentando despesas para o poder executivo, com aprovação de uma série de benesses a determinados segmentos. Os empresários não podem se manter numa situação em que têm acesso a uma renúncia fiscal gigantesca no nosso país. O poder judiciário não pode também continuar tendo um duodécimo elevadíssimo com o objetivo de atender a penduricalhos, a garantir que os seus membros e integrantes tenham benesses cada vez mais distantes daquilo que a população tem. O legislativo também tem a obrigação de discutir o tamanho, a dimensão dessas emendas parlamentares. E o Poder Executivo tem que discutir realmente que medidas podem ser tomadas para, a longo prazo, nós termos uma contribuição significativa para o cumprimento permanente do arcabouço fiscal o corte de gastos, né, senador? Que são necessários. Tem que passar pelo corte de gastos. Mas o senhor acha que todos esses assuntos vão ser endereçados nessa mesa de negociação agora, mediada pelo Supremo? Não, né? Só do IOF com os representantes políticos, com os representantes setoriais, né? O senhor acha que o setor privado tem que ser chamado também à mesa de negociação, não só executivo, legislativo, mas participação também dos setores? Nesse ponto, não, desculpe, mas nesse ponto específico que diz respeito à constitucionalidade das decisões do Executivo, é óbvio que é uma questão que os três poderes podem sentar-se à mesa. Eu estou falando do debate sobre a busca do equilíbrio fiscal, a busca do cumprimento. Que aí é um debate político, que vai se dar no Congresso com todos esses atores. Agora, senador, me diga uma coisa, o Congresso ele fica muito ressabiado quando o PT faz esse discurso que adotou de nós contra eles, ricos versus pobres e tal. Inclusive, ontem o Alcolumbre teria dito ao Dario Durigan, secretário da Fazenda, ministro da Fazenda interino, que precisa acabar esse discurso nosso contra eles, mas o PT não está fazendo isso, ele está dobrando a aposta. Ontem o senhor teve uma reunião com outros petistas importantes, influenciadores digitais do partido, para botar uma nova campanha nas redes e nas ruas a partir de segunda-feira, né? Acho que Você Cresce com o Brasil, alguma coisa assim é o mote, o slogan, o senhor pode me corrigir. E isso deve dobrar a aposta nesse discurso da taxação dos mais ricos. É isso mesmo? Que resultados já foram alcançados com esse discurso e qual a diretriz que saiu dessa reunião de ontem? Bom, primeiro é importante diferenciar o que é que o PT está fazendo, está trabalhando, e tudo que o PT faz é devidamente assinado, é público e nós assumimos todas as posições relativas a isso. A outra questão é o que eventuais apoiadores do governo possam desenvolver em termos de campanha. Nós não temos nada com essas campanhas que acusam o Congresso de traição ou dirigentes do Congresso de traidores. Não é? O que nós estamos trabalhando é a busca pelo cumprimento do nosso compromisso de campanha eleitoral, que é de garantir que as pessoas mais pobres estejam contempladas no orçamento da União e os mais ricos estejam dando a sua contribuição em termos do imposto de renda para a população brasileira. Mas vocês acharam esse discurso de taxação dos ricos, ele tem sido eficaz nas redes para reunir a militância, para produzir engajamento? Sim. Vocês estão furando a bolha já da esquerda? Esse discurso já está furando a bolha da esquerda? Que números foram apresentados ontem, por exemplo? O senhor tem algo concreto?
Eu não tenho acesso a números, mas com Uhum. certeza a movimentação das redes sociais do PT cresceu significativamente, não é? E o que é que está acontecendo? É legítimo que nós exerçamos uma pressão política eleitoral, uma pressão política sobre o Congresso Nacional para que medidas que vão beneficiar a população sejam aprovadas mais rapidamente. Isso não significa desrespeitar as atribuições do Congresso Nacional, e, ao contrário, isso é o que acontece todo dia, seja por meio dos lobbies, os lobbies empresariais, os lobbies setoriais, ou pelos próprios partidos que lá estão. Então, nós temos o direito também de defender as nossas proposições, as nossas ideias, conquistar as mentes da população brasileira com essas ideias e fazer com que ela possa exercer o seu papel legítimo de pressionar pela adoção de medidas que a beneficiem. Então, é Mesmo que apenas isso isso. custe um alinhamento maior, inclusive com partidos de centro, da base do governo, que votaram, por exemplo, a favor da derrubada do IOF, se insistir nesse discurso de nós contra eles, pode produzir mais insatisfação e inimizade política dentro do Congresso Nacional, e isso bate caro em projetos importantes para o governo, como a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. O partido está disposto a pagar esse preço, vai insistir na taxação dos ricos, no nós contra eles, entende que essa disputa política é importante, mesmo que custe apoio no Congresso? Não, nós não queremos de forma alguma brigar com o Congresso, nem brigar com os partidos que lá estão, e muito menos com os dirigentes das mesas diretoras, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Essa pressão que estamos fazendo, ela é legítima, mas em nenhum momento nós estamos deixando de lado a negociação, o debate. Agora, nós não podíamos, de forma alguma, deixar de resistir a essa avalanche e uma tentativa de desmoralização do governo do presidente Lula, sem que tivéssemos uma resposta da sociedade. Lógico que nós vamos insistir na busca por justiça fiscal. E a justiça fiscal, ela só pode acontecer, fiscal, tributária, ela só pode acontecer se nós garantirmos às pessoas que mais precisam que elas contribuam menos com o imposto de renda, por exemplo, e que aqueles que não pagam, paguem um pouco. Não é? Uhum. Não se trata de uma confrontação que vai, digamos assim, produzir uma fissura na sociedade brasileira, nem na relação com os demais partidos. Eu creio que essa semana, com a volta do presidente Lula, com a volta do presidente da Câmara, vai ser possível que nós nos sentemos e estabeleçamos aí uma retomada do diálogo entre governo e Congresso Nacional. Perfeito. Só uma última pergunta, temos menos de um minuto, senador. A eleição para o PT agora, domingo 6 de julho, acho que tem 3 ou 4 chapas, a favorita é de Edinho Silva. É isso mesmo? Deve haver um turno só? E qual será certamente é uma presidência que vai preparar o PT aí para a eleição de 2026. Aliás, acho que a eleição já começou, né? Toda essa disputa política tem muito a ver com a eleição. Sim, tudo indica que nós vamos conseguir eleger o nosso companheiro Edinho Silva ainda no primeiro turno. Creio que a Construindo o Novo Brasil, que é a corrente majoritária do próprio presidente Lula, deve construir uma maioria na nossa direção nacional, e com isso nós vamos dar seguimento a esse esforço que o partido tem feito no sentido de debater na sociedade as suas teses e apoiar as decisões do governo com as quais nós temos profunda identidade.